Bom dia. Vamos dar continuidade ao material de conhecimentos gerais para o senhor, políticas públicas. Vamos estudar hoje. Deixa eu compartilhar a tela, eu ia falando aqui, que está compartilhado. Vamos estudar hoje, deixa eu passar para cá, aqui. Incrementalismo nas políticas públicas, modalidades de agenda do ciclo de política. Então, a gente estudou o ciclo em si, né? A agenda, colocar na agenda, decisão política, implementação, e avaliação e monitoramento. Hoje a gente vai ver o incrementalismo, de como você faz depois da avaliação e monitoramento, as modalidades de agendas, institucionalização das políticas de direitos humanos, então, entender e tal, federalismo e descentralização de políticas públicas e federalismo fiscal associado às políticas de transferência de renda. E depois os exercícios que a gente vai deixar para fazer para finalizar o material. Então, o incrementalismo de políticas públicas. O que é isso? O incrementalismo é uma abordagem nas políticas públicas que enfatiza mudanças graduais e incrementais, ao invés de transformações radicais. Ela reconhece o status quo, o estado atual das coisas, é resistente a mudanças abruptas e busca alcançar os objetivos através de pequenos ajustes e adaptações. Uma questão exemplo aqui. O incrementalismo atende ao efeito amplificador de impactos na base orçamentária, à medida que o status quo, à medida que altera o status quo contra a mudança na política orçamentária errada. Você não muda o status quo. O que é o incrementalismo? Não sei se vocês já conhecem essa palavra. Incrementar significa colocar um pouquinho a mais, fazer um incremento numa situação. Então, o incrementalismo em políticas públicas não é você modificar a política pública, é dar mais uma característica para ela, mais um projeto, mais uma atividade, mais um programa. Você não acaba a política pública, você não cria uma nova política pública, você está incrementando a política pública. Isso também é comum no governo. Então, os governos, às vezes, o incremento que ele dá, só fazer uma brincadeira, é o quê? Mudar o nome da política. Tem governo que faz isso. Entra, aí, para fingir que, assim, às vezes as pessoas não percebem, para fingir que é um novo programa, fazer um incremento, ele faz, para fingir que faz, tá, na verdade está vendo um incremento, o que ele faz? Muda o nome do programa, do projeto, do que for. É a mesma política pública, você está fazendo um incremento. Aquela, Lógico, acrescenta alguma coisa ali aqui, mas, na verdade, o que você está fazendo? Na prática, incrementando a política é a mesma. O cerne aquilo que continua eles mesmo. falam, colocar o jabuti na lei, é isso também? Não, isso é outra coisa. Colocar o jabuti na lei, o jabuti significa o seguinte: você tem determinadas leis que elas são mais rápidas pelo próprio processo legislativo dela. Por exemplo, a lei orçamentária, ela é rápida, ela tem um prazo para ser devolvida. A gente lê em finanças públicas que a lei tem até o final da sessão legislativa, a lei orçamentária, para ser devolvida. Então, ela tem que terminar. E aí você quer que uma coisa seja aprovada rápido, o que você faz? Se coloca lá um artigo para constar de que vai ser aprovado. Só que esse artigo não tem nada a ver com lei orçamentária. Mas como você sabe que a lei orçamentária tem um prazo para ser aprovado, e esse prazo tem que ser cumprido pelo Congresso Nacional, você está colocando um jabuti. Antigamente acontecia muito isso. Aprovava junto com a lei orçamentária no final do ano várias coisas que não tinham nada a ver com o orçamento. Para quê? Porque eles queriam que aquilo fosse aprovado, mas mais do que isso, eles queriam que isso fosse aprovado até o final do ano, porque a lei orçamentária tem prazo. As outras leis têm que ficar debatendo. Então, isso é jabuti. Jabuti é colocar uma coisa na lei que não tem a ver com aquela lei. Ah, Edvan, mas só acontece jabuti em lei orçamentária, em lei que tem prazo? Não. Tem lei que ela fala que tem que ser lei específica. E aí, de repente, uma lei específica tem uma agenda de que vai ser aprovada. Tipo assim, já tem um acordo lá entre os líderes que aquilo vai ser aprovado. Você resolve botar um artigo ali, porque você já sabe que aquilo vai sair. Só que fala o seguinte, que a lei para aquele determinado assunto, algumas vezes a Constituição cita o texto assim, tem que ser lei específica. Você bota ali, você colocou um jabuti. No nosso processo legislativo brasileiro, o jabuti é proibido. E aí você, inclusive, pode, no Supremo, julgar essa parte aí inconstitucional, somente se a lei for específica. Você pode até
deixar a lei, anular a lei, porque ela tinha que ser uma lei específica para aquele assunto. E aí vai ser julgado e questionado essa parte da lei. Não vai estar valendo, por causa de algo tipo. Ela tinha que ter uma lei específica só para ela. E você botou ela dentro de uma outra lei ali para sair mais rápido. Então, por que a Constituição diz que tem que ser lei específica? Para ficar claro que você está debatendo aquilo. E se você bota milhões de artigos lá, um artigo lá isolado, um parágrafo lá isolado, como é que eu sei que eu estou debatendo aqui? Eu não sei, eu estou debatendo várias coisas. Você vai pegar leis que mudam várias outras leis. Quando a Constituição fala que tem que ser lei específica, é justamente para ficar claro no debate do Congresso Nacional que você está debatendo aqui, especificamente. Né? Então, em vários termos, tem que ser lei específica. Continuando. Então, o incrementalismo ele não necessariamente amplifica os impactos na base orçamentária, mas sim busca equilibrar as demandas de diferentes atores e os recursos disponíveis. O incrementalismo é uma abordagem nas políticas públicas que visam fazer mudanças graduais e contínuas, em vez de grandes transformações abruptas. Nessa abordagem, uma política existente é alterada pouco a pouco, necessitando pequenos ajustes ao longo do tempo. O objetivo é evitar grandes perturbações e garantir a estabilidade do sistema. Existe também o chamado orçamento incremental. Você vai ouvir isso também muito em finanças públicas. O que é orçamento incremental? É o seguinte, esse ano você teve um orçamento de 1 milhão. Ano que vem, eu vou te dar 1,1 milhão. Mas com base em quê? Não, estou te dando mais 10%. Isso é um orçamento incremental. E não leva em consideração a necessidade, assim, tem necessidade, porque tem. Esse ano você recebeu 1 milhão, mas chegou na prática, porque o orçamento incremental ali é criticado. Na prática, na realidade, esse órgão não precisa de 1 milhão, só precisa de 700 mil. Só que se você pensa sempre no incrementalismo, você sempre vai estar só aumentando. Então, na verdade, você tem que rever o orçamento, tem que estudar o orçamento, tem que pensar. Na verdade, vai chegar à conclusão que aquele órgão não precisa incrementar mais 10%. Porque o incrementalismo é o seguinte, ó, o orçamento foi X para todo mundo, esse ano eu vou dar 10% mais para cada um. Mas tem órgão que nem conseguiu gastar e nem vai conseguir de novo gastar aquele orçamento. Ainda vai ter mais de 10% que ele não vai conseguir gastar. Então, o incrementalismo é criticado por causa disso, porque ele não leva em consideração a realidade daquele órgão, né? Aquela questão orçamentária ali. O nosso não é incremental, o nosso orçamento é orçamento por programa. Você tem que comprovar o programa e, e aí sim você vai receber o orçamento para aquele programa, chamado orçamento programa. Um exemplo do incrementalismo pode ser observado na área de saúde. Em vez de implementar uma reforma completa e abrangente do sistema de saúde, o governo pode optar por fazer mudanças incrementais. Por exemplo, pode ser introduzidos programas específicos para melhorar a acessibilidade de serviços de saúde em regiões remotas ou para ampliar a cobertura de determinados tratamentos. Essas alterações são feitas gradualmente e têm como objetivo equilibrar as limitações de recursos com as demandas de diferentes atores envolvidos no sistema de saúde. Nesse caso, o incrementalismo não necessariamente amplifica os impactos da base orçamentária. Modalidades de agenda do ciclo de políticas públicas. Então, as modalidades de agenda. Vamos relembrar o que é o conceito de agenda. O conceito de agenda é você dizer que determinado problema entrou no debate daquele governo, entrou na discussão daquele governo. Significa assim, esse problema foi escolhido para virar um programa, um projeto, uma lei, um decreto. Entrou na agenda. Entrou na visão do governo. É isso. Existem milhões de problemas. Tem problemas que o governo nem está vendo hoje. Mas existe aquele problema que entrou na agenda, chamada agenda. Quais são os tipos de agenda? Ou seja, a política pública entrou na agenda do governo, ou seja, a agenda de política pública. A modalidade de agendas de política pública se refere às diferentes formas nas quais determinado tema ou problema é colocado em destaque no debate público na agenda dos governos. Elas influenciam o processo de formulação e implementação das políticas, uma vez que determinam quais questões serão consideradas mais relevantes e urgentes. As três principais modalidades de agenda de política pública são a agenda política, a agenda formal e a agenda da mídia. Vamos lá, não confunda. A agenda política se refere aos temas e questões que são considerados relevantes e prioritários pelos atores políticos, como governantes, partidos, movimentos sociais e grupos de interesse. A agenda formal é aquela que é oficialmente estabelecida pelo governo, por instituições responsáveis pela formulação e implementação de políticas públicas. Ou seja, a agenda formal é aquela que você faz no plano de governo quando você está se candidatando.
A agenda formal é aquela que todo governo tem que fazer. O quê? Saúde, educação, segurança e transporte. 4 eixos de qualquer política. Não sei qual seria o saúde, educação, mobilidade e trans. Vamos lá. Saúde, educação, segurança e mobilidade. São as 4 agendas formais que todo governo tem que atuar. Lógico, eu estou falando por base. Finanças, política econômica, mas agenda formal. Agenda de mídia. Agenda de mídia é aquilo que vai entrar na imprensa, fica pressionando, o governo tem que atuar. A agenda de mídia é caracterizada por um conjunto de problemas que recebe a atenção dos meios de comunicação, com o poder de influenciar as demais agendas, que nem eu expliquei, acho que na aula passada, retrasada. Aquela questão de transporte de pet, né, de animais domésticos, em avião, foi uma política pública, e já virou lei, inclusive, não sei se vocês sabem, que entrou por causa do quê? De uma agenda da mídia. Ficou batendo, batendo, batendo. Cachorro que foi mandado errado, acabou morrendo. Aí teve todo aquele clamor da imprensa, aquele tumulto. A primeira-dama se pronunciou, teve toda aquela coisa. Ou seja, isso entrou na agenda, isso não estava sendo debatido. Eu acho que até tinha um projeto de lei, mas estava perdido lá. Entrou na agenda, rapidamente debateram o projeto de lei e foi aprovado. Ou seja, uma política pública regulatória, inclusive, né? Criou uma regulação agora para o setor aéreo de como os pets têm que ser transportados. Ou seja, foi uma agenda claramente de mídia, né? Já bateu, teve que ser aprovado. Exemplo. Um exemplo para ilustrar essa distinção pode ser a questão do aquecimento global e suas consequências. A agenda política pode incluir discussões sobre a adoção de políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, nas quais diferentes atores políticos podem ter visões e propostas diversas sobre como enfrentar o problema. A agenda formal pode incluir a ratificação de acordos internacionais sobre o clima, a criação de leis de proteção ambiental ou a implementação de políticas de incentivo às energias renováveis. Já a agenda de mídia pode abordar o impacto das mudanças climáticas em diferentes regiões do mundo, eventos climáticos extremos, debates científicos sobre o tema, entre outros aspectos que despertem interesse e chamem a atenção ao público. Pegadinha. Uma das modalidades de agenda no ciclo de política pública é a agenda formal, que é caracterizada por muitos de problemas que recebem a atenção dos meios de comunicação. Errado, né? Recebeu a atenção dos meios de comunicação, isso aí entrou na agenda da mídia. Entrou no debate lá da mídia, internet, jornais, é a agenda da mídia. Entrou. Institucionalização das políticas em direitos humanos. A institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado se refere à incorporação e consolidação dos direitos humanos como uma parte essencial do conjunto de políticas governamentais. Isso implica que essas políticas sejam desenvolvidas, implementadas e mantidas como uma responsabilidade permanente do Estado, independentemente de mudanças de governo ou lideranças políticas. Exemplo, um exemplo de institucionalização das políticas de direitos humanos é a criação de órgãos governamentais que têm como objetivo específico a promoção e proteção dos direitos humanos, como os Ministérios dos Direitos Humanos, presentes em algumas democracias. Esses ministérios atuam permanentemente, independentemente do governo atual, e são responsáveis por formular e implementar políticas e programas destinados a garantir os direitos humanos de todos os cidadãos. Eu acho que uma institucionalização muito boa para qualquer política é você colocar em lei a política. Se você fizer em decreto, resolução, vem um novo governo e muda o decreto, muda a resolução. Então, quer institucionalizar uma política, seja em qualquer área, saúde, educação, tanto é que as políticas fortes, elas são em leis. Então, política de saúde, é o Sistema Único de Saúde, é uma lei. Política educacional, né, tem as metas da política educacional. A Política Nacional de Educação é uma lei. Tem metas e indicadores previstos em lei, não é decreto, não é resolução. Lógico que é difícil você aprovar uma lei, mas é muito mais institucionalizada a política que você, né, colocou para mudar a política um incremento. Tem que debater de novo no Congresso para mudar a política. É engessado às vezes, mas institucionaliza. Não vai chegar um novo governo e extinguir a política. A institucionalização das políticas de direitos humanos envolve a criação de estruturas e mecanismos governamentais específicos que são responsáveis pela promoção, proteção e monitoramento desses direitos. Isso pode incluir a criação de ministérios, secretarias e órgãos especializados em direitos humanos, bem como leis, regulamentos e políticas específicas para abordar questões relacionadas aos direitos humanos. Um outro exemplo de institucionalização de políticas públicas em direitos humanos pode ser a criação da Secretaria de Direitos Humanos em um governo municipal.
Essa secretaria seria responsável por desenvolver e implementar políticas e programas para promover e proteger os direitos humanos no âmbito da cidade. Ela poderia, por exemplo, realizar campanhas de conscientização sobre direitos humanos, atuar na prevenção e combate à crime, discriminação, e criar mecanismos de denúncia e acompanhamento de violações de direitos humanos. A institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado é fundamental para garantir a continuidade e eficácia dessas políticas, bem como para proteger os direitos e liberdades fundamentais do cidadão. Ela reconhece que os direitos humanos devem ser respeitados, protegidos e promovidos em todas as esferas da vida pública, incluindo o desenvolvimento econômico, a segurança, a justiça, a educação, a saúde, entre outros. Ou seja, botou aquilo que eu falei: segurança, educação, saúde, aquilo botou justiça, da mobilidade. Além disso, a institucionalização das políticas em direitos humanos também implica a criação de mecanismos de prestação de contas e de participação da sociedade civil na formulação e implementação dessas políticas. Isso é importante para garantir a transparência, a responsabilidade e a legitimidade das ações do Estado em relação aos direitos humanos. Em resumo, a institucionalização das políticas de direitos humanos como políticas de Estado é um passo essencial para garantir que os direitos fundamentais sejam protegidos e promovidos de forma contínua e eficaz, independentemente das mudanças políticas, das mudanças políticas e governamentais. Deixa eu só botar um pouco menor para a gente ver o quadro. A institucionalização das políticas em direitos, isso aqui é um item lá do edital, institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado, refere-se à incorporação e consolidação dos direitos humanos como uma parte essencial do conjunto de políticas governamentais. Isso implica que essas políticas sejam desenvolvidas, implementadas e mantidas como uma responsabilidade permanente do Estado, independentemente de mudanças de governo ou de lideranças políticas. Deixa eu ver aqui se tem muita coisa, se vai dar para acabar hoje. Acho que dá. Federalismo. Acho que dá. Aqui questões do TEC já. Então, temos 2 páginas aqui para ler. Esse aqui. Vamos lá. O que é o federalismo e descentralização política? Então, vocês entenderam o que é implementação ou consolidação ou institucionalização de políticas públicas de direitos humanos? É você criar órgãos que vão tratar direitos humanos, especificamente. E aí você institucionaliza. Para mim, de novo, a minha crítica para mim, no meu ponto de vista, pelo período que eu trabalhei com políticas públicas, a melhor forma de institucionalizar uma política pública é criar uma lei daquela política. E toda vez que entrar um novo governo que implementa ou executa as políticas públicas, ou seja, mudar o poder executivo, ele vai ter que negociar com o Congresso para mudar a política pública. Na lógica, tem que ter muito cuidado para não engessar demais a política, né, a política pública. Mas aqui, teoricamente, ele está dizendo que, além disso, você cria órgãos, secretarias no nível estadual, municipal, ministério no governo federal. Isso seria, né, institucionalizar uma política pública. Eu também entendo também que isso é forte. Você ter, por exemplo, um ministério, como temos agora, de empreendedorismo e pequena empresa. Você alçou a política pública de micro e pequena empresa ao nível de ministério. Se você coloca ela como secretaria, você está dizendo, ó, não tem tanta importância para mim. Você coloca ele como subsecretaria de um setor, política pública de microempresa, você está dando, na verdade, a referência do que você acha para aquela política pública. Porque dependendo do cargo do cara, né, se ele é diretor, se ele é secretário, se ele é ministro, é o grau de importância daquela política dentro do governo. Então, hoje, a política pública de pequena empresa está alçada ao nível de ministério. Então, você está institucionalizando isso é importante. Eu coloquei um ministro para tomar conta disso. Então, isso também é uma forma de institucionalização. Isso aqui a gente já estudou algumas vezes, mas vamos rever. Federalismo e descentralização, mas a gente viu de um aspecto administrativo, agora a gente vai ver de política pública. Federalismo e descentralização de políticas públicas no Brasil. O federalismo do Brasil é um sistema de organização política que divide o poder entre a União, os estados e os municípios. Essa divisão de competências e responsabilidades influencia diretamente a elaboração e implementação das políticas públicas no país. No sistema federativo brasileiro, a União é responsável por coordenar as políticas públicas de alcance nacional, como saúde, educação e segurança pública, que são os sistemas únicos, né? De educação, não sei se tem. Mas saúde, tem sistema único de saúde, tem sistema único de segurança pública. Os estados têm autonomia para elaborar e executar políticas públicas que sejam de interesse regional, como infraestrutura e transporte intermunicipal entre municípios,
Por sua vez, os municípios têm competências específicas, como a prestação de serviços públicos locais, como saneamento básico e transporte público, e aí também a educação fundamental, no ensino fundamental. A União, por intermédio do Ministério da Saúde, é responsável por desenvolver políticas de saúde por todo o país, como campanhas de vacinação e a distribuição de medicamentos de alto custo. Já os estados possuem autonomia para criar e executar políticas públicas que sejam de interesse regional, como a construção de rodovias e a melhoria de estradas estaduais. Por fim, os municípios possuem competências específicas, como a prestação de serviços públicos locais. No exemplo, a responsabilidade pela gestão de saneamento básico, como a coleta e tratamento de resíduos sólidos e o abastecimento de água. Além disso, os municípios também são encarregados de oferecer transporte público para a população local, seja por meio de ônibus municipais ou de sistema de metrô em grandes cidades. Ou seja, cada estado, na descentralização, cada estado, cada ente governamental, na realidade, tem a seu nível. O governo federal, logicamente, são aquelas políticas nacionais. Os estados, as políticas regionais, e os municípios, as políticas locais. Existem diversos programas nacionais no Brasil, abrangendo áreas como saúde, educação, assistência social, segurança pública, entre outros. Alguns exemplos são o Programa Bolsa Família, que visa combater a pobreza e a fome, o Programa Nacional de Saúde da Família, que busca melhorar a qualidade de vida da população por meio de atendimento básico de saúde. É importante ressaltar que, para que os programas nacionais sejam efetivos, é necessário um trabalho conjunto entre os entes federativos, com uma boa articulação e coordenação entre a União, Estado e município. Isso aqui é a coisa mais difícil de fazer no Brasil. Essa articulação, essa boa articulação, estados e municípios. Até porque você não consegue ter uma união, todos os governadores são da mesma linha ideológica, ou da mesma linha partidária do governo federal. Você dificilmente vai ter uma conjuntura dessa. E aí, naqueles em que tem essa mesma linha ideológica naquele momento, ou partidária, você consegue fazer uma articulação boa. E naqueles que você não tem, é difícil. Algumas políticas acabam indo porque são políticas assim, meio institucionalizadas, né? Então, não tem como a pessoa negar essa articulação. Questão exemplo. O federalismo, embora não elimine a possibilidade de ocorrência de conflitos políticos entre os Estados-membros, oferece alternativas de resolução de conflitos. Ok, não falei. Não elimina, o federalismo não elimina essa possibilidade de você ter conflitos ali. Mas é muito melhor do que ter a questão centralizada, porque oferece alternativas para a resolução desses conflitos. No contexto de política pública, o federalismo representa uma estrutura de governo onde o poder político é compartilhado entre o nível central e os níveis regionais ou locais. Essa distribuição de poder, na verdade, permite que tanto o governo federal quanto os governos subnacionais tenham responsabilidades e competências específicas. Por essa razão, podemos dizer que o federalismo, embora não elimine possibilidade ou ocorrência de conflitos políticos entre os Estados-membros, oferece alternativa de resolução desses conflitos. No Brasil, a política de saúde é uma responsabilidade compartilhada entre o governo federal, estabelece diretrizes e políticas gerais, e governos estaduais e municipais, que implementam essas políticas de acordo com as suas necessidades e especificidades locais. Isso permite uma melhor adaptação das políticas de saúde às realidades regionais, uma maior participação dos governos subnacionais na tomada de decisão. A política de segurança também está sendo feita assim, cada um com a sua responsabilidade. A Polícia Militar e a Polícia Civil nos estados, a Guarda Municipal agora tem também poder de polícia nos municípios, e você tem a Força Nacional e, eventualmente, no GLO, as Forças Armadas para o amigo de segurança. Cada um tem a sua responsabilidade. Educação também. Para finalizar hoje, federalismo fiscal associado às políticas de transferência de renda. No federalismo fiscal, as políticas de transferência direta de renda devem ser realizadas pelo nível de governo mais central, no caso, o Brasil, o governo federal, a fim de evitar movimentos migratórios da população de baixa renda para as regiões que oferecem maior transferência de renda. Isso significa o seguinte: aqueles locais onde você tem um federalismo muito forte, por exemplo, Estados Unidos, onde você pode ter esse tipo de política estadual. E aí o que acontece? Estado tal, Bolsa Família é maior. Você resolve todo mundo migrar para o estado tal, porque o Bolsa Família de lá daquele estado paga maior. É diferente no Brasil, que o Bolsa Família é igual, independente de onde você está morando, que é o governo federal que paga igual para todo mundo. Só vai modificar a quantidade de filhos que você tem, você pode receber mais. Mas imagine se a gente tivesse um Bolsa Família estadual. Toda pessoa que tivesse uma situação dessa, ele ia querer migrar para aquele estado,
essa onda migratória para receber um Bolsa Família maior, essa ajuda maior. Um exemplo disso pode ser visto no programa Bolsa Família no Brasil. O Bolsa Família é uma política de transferência direta de renda do governo federal que é oferecida a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Se essa política fosse descentralizada e cada município ou estado fosse responsável por sua própria oferta de transferência de renda, poderia ocorrer um processo migratório em que a população de baixa renda se deslocaria para as regiões onde a oferta de benefícios é mais favorável. Para evitar esse tipo de situação migratória, é mais desejável que a oferta de renda direta de renda seja centralizada no governo federal. Questão exemplo. Do ponto de vista do federalismo fiscal, associado às políticas de transferência direta de renda, eventuais distorções migratórias, é correto afirmar que é desejável que a oferta de transferência direta de renda seja realizada por um nível de governo mais central, quando se pretende evitar a ocorrência de processos migratórios em que a população de baixa renda se moveria a localidades que oferecem transferência de renda maior, mais benéfico. Que é questões do TEC a gente não vai fazer hoje, a gente está acumulando aí. Eu já olhei, tem poucas questões isoladas de cada assunto. Mesmo que eu clique nesse caderno que está aqui indicado, na verdade, é de todos os assuntos que a gente está vendo, e que alguns a gente ainda não viu. Então, vamos deixar para fazer quando a gente acabar realmente toda a teoria. Por hoje é só pausar aqui e fazer uma oração.